Pessoal, vamos debater um pouco a respeito da relação entre depressão e suicídio. Muitos estudos mostram que a incidência de suicídio vem aumentando muito entre duas faixas etárias: jovens entre 15 e 29 anos e idosos, já a partir dos 65 anos de idade. Naturalmente, quando se pesquisa uma das causas que levam ao idoso, no caso, tanto quanto também o jovem, a cometer suicídio, é muito comum se encontrar o quadro depressivo. Então, a depressão é uma doença que precipita a ideação e o cometimento suicida. E aí a gente começa a entender melhor que a depressão, que inclusive é a prevalência maior no caso entre quadros de tentativa e cometimento de suicídio, mas divide este espaço com outras patologias e outros comportamentos. Dependência química, por exemplo, pessoas que têm sintomatologias voltadas para uma impulsividade, por exemplo, personalidades borderline e outras mais, também estão nestas patologias psiquiátricas que precipitam, mas a depressão é a doença de maior concentração como preditor de tentativa e cometimento de suicídio. Alguns dados estatísticos são muito enriquecedores para mostrar a gravidade da patologia e essa relação sinistra que existe entre depressão e suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. No Brasil temos um registro de 12 mil suicídios consolidados de 2012. É uma média anual. Nós temos aí uma média de 800 mil suicídios por ano no mundo. E isso vem aumentando, conforme eu falei, nessas duas faixas etárias dominantes. Jovens entre 15 e 29 e idosos a partir de 65. Mas nas faixas etárias também intermediárias percebemos, constatamos inclusive também o avanço da taxa suicidária. Uma das também causas que precipitam isto, por exemplo, homens solteiros ou pessoas que estão passando por problemas psicológicos graves, fatores psicossociais como também desemprego e outros mais, todos eles irrompem aí um tipo de fissura afetiva, de comprometimento emocional que leva essas pessoas a tentarem suicídio como uma forma de saída do desespero, porque no fundo a maioria das pessoas que tentam e cometem suicídio, elas não desejam morrer, elas desejam se livrarem dos seus sofrimentos. Mas a questão suicídio, deixando um pouco de lado o aspecto da categoria psiquiátrica, que seria a depressão, e entrando um pouco mais na compreensão da depressão, na sua dimensão existencialista, ela é inerente à condição humana. As pessoas se deprimem quando elas passam por uma escalada de perdas que varia muito de acordo com a sua subjetividade, a sua percepção. O sofrimento é a interpretação que eu empresto àquilo que me afeta negativamente. E alguns filósofos e até literatos do passado já pincelaram isso razoavelmente, tentando compreender de modo mais profundo, na dimensão existencialista, o que leva uma pessoa a cometer suicídio. Existe uma obra muito consagrada do filósofo argelino e que teve a sua residência instalada na França, que é o Albert Camus, intitulado O Mito de Sísifo, onde ele relata uma pergunta muito, digamos, fundamental, uma pergunta fundamental para a construção da sua obra. A pergunta o suicídio é a grande questão da filosofia. Isto porque as pessoas precisam responder conscientemente qual é o sentido de suas vidas. O mito de Sísifo relata a história de um transgressor das leis olímpicas, de um simples mortal que contrariou a vontade de Zeus, que era o deus dos deuses, e foi punido a subir uma montanha com a pedra nas costas, com a promessa de que, finalmente depositando-a no topo da montanha, ele se livraria da penalidade. Fato que nunca ocorreu, porque quando a pedra
com ele vai chegando lá no topo, ela rola novamente por baixo da montanha, reiniciando o ciclo que é ininterrupto. Mas Albert Camus faz um bom uso desta passagem mitológica para uma metáfora de reflexão filosófica. Qual seja, as pessoas normalmente quando estão subindo, no caso com a pedra que representa, as pessoas que estão ocupadas, estão no seu dia a dia, elas estão envolvidas com outros tipos, digamos, de questões, de situações que as fazem se afastarem um pouco mais de suas angústias. E normalmente as pessoas cometem mais suicídio ou idealizam o suicídio quando estão na descida da montanha, que significa nos momentos vagos, nos momentos que você está em silêncio com você mesmo, que é aí que justamente você se confronta com sua angústia, na suspensão radical das atividades, o encontro consigo mesmo. E Camus faz um apelo justamente para que as pessoas nunca se afastem de responder essa questão, qual o sentido de suas vidas, e que esta questão deve ser elaborada, sobretudo, no momento que nós seres humanos, estamos em contato justamente com a descida da montanha, no contato com nossas angústias, com aquilo que perpassa o nosso ser de mais doloroso. Não por acaso Hamlet, personagem central das obras de Shakespeare, já colocava muito bem essa questão na conversa com seu grande amigo, o Horácio, que divide com ele a peça Hamlet. Qual seja, pergunta a ele, será que existem dores? Será que as nossas dores não são expressões de uma dor ainda maior, uma dor oculta? E que dor maior seria esta para Hamlet? Provavelmente a dor de existir. E a dor de existir, ela é configurada neste momento em que estamos conosco mesmo, na suspensão de nossas atividades. Portanto, essa mesma questão também é trazida por Blaise Pascal, quando ele cria o conceito do ennui, que significa negrume, que significa experiência dolorosa, angústia, quando diz que um homem não tolera passar 24 horas isolado em seu quarto. Não por acaso, uma das punições mais severas para a condição humana é a solitária numa cela, numa prisão. Ficar só é uma das grandes fontes de sofrimento humano. Então o suicídio ele precisaria ser estudado também, sobretudo, de como nós entendemos a relação que estamos construindo conosco mesmo, na nossa relação com o mundo, sempre nos orientando pela questão qual é o sentido da minha vida. Esse é um dos aspectos psicológicos, de treino psicoterapêutico, para as pessoas inserirem digamos, um tratamento preventivo. Então confirma-se sim, a questão da depressão, ela precipita, ela tem uma relação com a angústia, tem uma relação com o modo como a gente interpreta nossas dores, tem uma relação com o modo como nós construímos nossa visão de mundo, como nós indagamos nossos sofrimentos, como nós lidamos com nossas emoções mais perturbadoras. Assim sendo, quando você sentir alguma sintomatologia depressiva, recorra ao profissional para ser, neste caso, tratado, seja pelas medicações, pelas psicoterapias, para que isto não evolua e não o surpreenda, porque a força do impulso suicida às vezes atravessa a razão do momento. Obrigado.